Certa vez, o pregador Spurgeon, que é considerado o último dos puritanos e príncipe dos pregadores, certa vez ele disse: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno, passando por cima dos nossos corpos. Se o inferno tiver que ser cheio, pelo menos seja cheio apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. O que ele está querendo dizer é que se alguém for para o inferno, se algum pecador for condenado para lá, nós não podemos permitir que esta pessoa vá para lá sem que antes ela tenha ouvido falar a respeito do Evangelho, sem que antes ela tenha ouvido falar a respeito do Salvador Jesus Cristo. Sabe, uma das coisas mais tristes, irmão, que pode acontecer é você conhecer alguém, você conhecer uma pessoa que morreu sem Jesus, e você teve a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa e você não falou. Talvez essa pessoa seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu colega de trabalho, da escola, da faculdade, talvez seja seu vizinho. Sabe, eu concordo com o pastor Josemar Bessa quando ele diz que o maior nível de egoísmo é você conhecer Jesus e não falar dele para ninguém. O que acontece se eu não pregar o Evangelho? Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao 17. Vamos ler. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Bom, irmãos, primeiro nós precisamos entender que o primeiro ponto que nós precisamos entender sobre a salvação é que Paulo, aqui nesse texto, está ensinando que aquele que crê em Cristo é salvo. Porém, para que essa pessoa possa ser salva, primeiramente, ela precisa crer. E para crer, ela precisa de fé. E para ter fé, ela precisa ouvir o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu logo concluo que essa pessoa ela só vai ter a fé salvífica e crer em Cristo e ser salva se eu for até ela e pregar o Evangelho. Agora você está entendendo porque Jesus disse em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso não é opcional, irmãos. É um mandamento bíblico. Pregar o Evangelho é algo que todo crente de Jesus deve fazer. Não é algo apenas para o pastor, para o missionário, para o evangelista. É para toda a igreja. É para toda a igreja. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Pois quanto mais é dado,
maior será cobrado. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus eu tenho, maior será a responsabilidade com Deus e para com as almas. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio da multidão de curados e remidos, onde tua glória. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim,